Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa apresentação final do projeto Interáreas de Eixo. E o tema do nosso projeto é saúde mental dentro da indústria cultural e do entretenimento, um assunto de extrema relevância e que deve ser levado a sério. Por isso, inicialmente, analisaremos a progressão dessas representações, principalmente de doenças e transtornos mentais, de acordo com o desenvolvimento histórico. Seguidamente, debateremos quais aspectos devem ser considerados para que o assunto seja abordado da melhor maneira possível, independentemente da obra. E, finalmente, traremos exemplos de acordo com nossas pesquisas de boas e más representações em algumas indústrias do entretenimento, sendo elas a indústria musical, literária, cinematográfica, de animação e de game. Então, sem mais delongas, bora começar! Mas, antes de falarmos sobre a saúde mental dentro da indústria cultural e do entretenimento, precisamos fundamentar o que exatamente é a saúde mental e por que é tão relevante. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, não existe uma definição oficial para a saúde mental, mas podemos dizer que está relacionada à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida, e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Se percebe que é um conceito um tanto quanto vago e até bem pessoal, mas não por isso que é menos importante. Uma saúde mental saudável e equilibrada é fundamental para o funcionamento e bem-estar do indivíduo, já que está relacionada com as emoções que sentimos diariamente, sejam elas boas ou ruins. Portanto, ela vai muito além da ausência de transtornos mentais, já que uma mente desequilibrada emocionalmente facilita o surgimento de doenças mentais, sendo muitas vezes uma consequência de nosso estilo de vida, contextos, experiências traumáticas, entre outros fatores, ao mesmo que é uma causa de diversos sintomas. Então, de acordo com os especialistas Alfredo Neto, Ricardo Feldman, Denise Noguchi, Soraya Cruz e Bárbara Gonçalves, a saúde mental contempla, entre tantos fatores, a nossa capacidade de sensação de bem-estar e harmonia, a nossa habilidade em manejar de forma positiva as adversidades e conflitos, o reconhecimento e respeito dos nossos limites e deficiências, nossa satisfação em viver, compartilhar e se relacionar com os outros, algo muito maior e anterior ao início dos transtornos mentais. Entendido então a importância da saúde mental, vamos agora discutir como é abordada nos diferentes meios de produção para o lazer, entretenimento e cultura. Bom, historicamente no universo dessas indústrias, percebemos que houve uma grande melhora em relação às representatividades de personagens que possuem transtornos ou doenças mentais. Contudo, ainda são criadas diversas obras que tentam tratar sobre o assunto, mesmo que não seja o foco delas, mas que apenas fortificam as estruturas sociais preconceituosas que já dominam as sociedades. Quer um exemplo? Então tá, vou te dar alguns. Então, primeiramente, vamos falar sobre o estereótipo de herói. Apesar de existir uma variedade em como os heróis são abordados, em sua maioria eles se encaixam nos padrões, tanto de homem, branco e hétero, algo que é assunto para outro trabalho, outro vídeo, e de masculinidade, sendo fortes fisicamente, resolvendo e salvando pessoas da violência dos vilões, violentando-os, e mesmo possuindo traumas, não solucionam, pois são glorificados pela sociedade, são recompensados por serem reclusos, por não se abrirem, não falarem de seus sentimentos, apesar de estarem mentalmente debilitados, já que são fortes e apenas devem salvar a todos, agredindo os criminosos. No mesmo parâmetro de filmes, séries, animações e quadrinhos de super-heróis, temos o memorável estereótipo de cientista maluco ou vilão insano, que nada mais, nada menos, é um homem insano, louco, deformado, que tem uma história de vida traumática e dolorosa, desenvolvendo uma personalidade fora do padrão, anormal, e por isso é tido como perigoso, porque é violento, agressivo e imprevisível. Se percebe que em ambos os casos se valoriza muito a saúde física, sei que podemos chamar ela assim, né? A relacionando com o heroísmo, e existe um desprezo ao que são loucos, ou mais corretamente, que precisavam de auxílio, ajuda e apoio, mas que não tiveram. E ainda por cima, relacionam quem possui esse tipo de doença com fraqueza, deformidade, levando-os a serem violentos e agressivos, como vemos em obras que se passam em manicômios ou estabelecimentos de auxílio mental.
Eu nem preciso falar o quão errado e imoral isso é. Para começo de conversa, na maioria dos casos, alguém possui doenças mentais não fazem dela alguém violento ou violenta. Estatisticamente, apenas 3% dos crimes cometidos mundialmente podem ser relacionados com indivíduos com essas condições, além de serem mais propensas a serem a vítima do que o agressor ou agressora. E todos os exemplos que contemplam hospitais para doenças mentais, ou algum tipo de tratamento psiquiátrico que envolva, no final, torturas, agressões e, por fim, fazem o interlocutor ter medo desses lugares e das pessoas que ali se tratam ou trabalham, é uma injustiça gigantesca com os profissionais que apenas querem ajudar aqueles que têm esse tipo de condição e para aqueles que apenas querem melhorar. Então, se isso é o que não devemos fazer ao abordar a saúde mental no entretenimento, o que deveria estar sendo feito? E quais métodos possibilitariam um alcance maior e o melhor resultado possível em cada área dele? Bora ver! Bem, meu nome é Amanda e eu vou falar um pouquinho sobre a relação da música com a saúde mental. Além da música ela ser uma das melhores formas de entretenimento, estudos apontam que a música pode sim impactar a vida dos indivíduos, de forma negativa ou de forma positiva. Falando um pouquinho sobre o aspecto positivo, a música ela tem função de tratamento, óbvio que em alguns aspectos. Ouvir música é considerado uma boa opção para tentar lidar com suas emoções e até mesmo controlá-las, principalmente quando há dificuldade de se expressar o que está sentindo ou pensando no momento. Também é possível encontrar nela um mecanismo para equilibrar a mudança de humor, por conta das características rítmicas e repetitivas. A música age numa parte do cérebro no qual consegue acalmar e reduzir a ansiedade. Bem, como todo mundo já sabe, a música é realmente muito importante para nós. E ela também pode ajudar em diversos estudos, como por exemplo o estudo feito lá nos Estados Unidos, onde usaram ela para ajudar pessoas que têm problemas na memória. E como funcionava esse estudo? Bem, passavam o dia todo examinando a vida da pessoa através de fotos e dados, e depois dos dados coletados, eles colocavam músicas da época ou da infância, e assim faziam com que se lembrassem de algumas coisas. Obviamente que não era 100%, mas alguns flashbacks vinham à tona, né? Como também podemos ver no filme Viva a Vida é uma Festa, no qual Miguel ajuda sua avó, cuja tem problema da memória, a se lembrar através da música. Muito bem, mas como nem tudo é um mar de rosas nessa vida, a música também tem o seu lado ruim, pois certa combinação entre letra e melodia podem servir como algum tipo de gatilho negativo para alguém já propenso a fazer mal à sua própria integridade, e essa influência pode se multiplicar quando o cantor está envolvido. Isso nos leva ao efeito Venter, que se refere a um pico de suicídios após um desses atos ser amplamente divulgado. Um exemplo ideal para esse dito assunto seria o suicídio de Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, ou de Chester Bennington, o vocalista do Linkin Park, quando temeu-se que uma nova onda de autocídios viesse à tona por conta da alta cobertura midiática que esses casos tiveram. E, por vezes, os estados mentais desses cantores se refletem em suas composições, como ocorreu com a canção húngara do suicídio, que pelo nome não deve ser coisa muito boa não, né? Porque não era mesmo. Porque quando a mídia estadunidense divulgou, uma onda de suicídios perpassou os Estados Unidos e estimam que mais ou menos 100 ocorrências desse tipo foram registradas em contextos parecidos com o da letra da música. E por falar em letra de música, tem umas que não colaboram, sabe? Fazendo referência a drogas, violência ou até mesmo acontecimentos terríveis, feito o massacre de Columbine, como coisas banais. E isso é evidente na música Pump It Up Kids, da banda Foster the People, que em inglês está ótimo. E digo que não colaboram, pois se esse tipo de música influenciar o indivíduo com algum distúrbio mental, digamos que nada bom pode surgir disso, né? Mas afinal, apesar de tudo, quem consegue viver sem música? Agora, falando sobre literatura, diferente de outras mídias, a literatura costuma ser mais direta, no sentido de que o escritor é o único que influencia na obra, o que ajuda o escritor a conseguir transmitir melhor o seu psicológico, algo que pode até ajudar o próprio escritor a se entender melhor.
Recentemente, a biblioterapia tem sido muito utilizada entre os que possuem depressão e ansiedade. Além disso, a Agência de Leitura do Reino Unido compilou múltiplos livros que podem ajudar na saúde mental. E nessa, qualquer outra mídia, é importante que pessoas com problemas psicológicos sejam retratadas fidedignamente, para que o leitor consiga se identificar com essas pessoas e entender melhor os seus problemas. Pois muitas vezes, dependendo da doença, a pessoa não tenta se explicar. Além disso, caso isso aconteça, são criados estereótipos em cima dos que possuem algum tipo de transtorno mental, que pode piorar mais a saúde mental. E na escola, por exemplo, onde o desempenho do aluno depende principalmente da sua estabilidade mental, o dinamismo tende a cair muito. Além disso, existem até cursos que consideram como diversos tipos de literatura podem ajudar a saúde mental, geralmente cobrindo os tópicos de estresse, luto, traumas, depressão, bipolaridade, etc. Então, como disse o Dr. Samuel Johnson, a única finalidade de escrever é aproveitar melhor a vida ou a aturar de maneira melhor. Oi, gente! Meu nome é Bianca Luiz e agora eu vou falar um pouquinho sobre uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo. Sim, estou falando do cinema! Quem não gosta de assistir aquele filme empolgante ou maratonar aquela série de roer as unhas em um final de semana? Bom, a maioria das pessoas assistem esses programas diariamente e nunca se cansam. Mas o cinema tem outras faces também. Além de ser para o divertimento da população, ele passou a ser uma forma de terapia. Não apenas para as pessoas que têm algum distúrbio mental, ou aquelas que já fazem um acompanhamento, mas para todas as pessoas. A cinematerapia é proposta como uma das diversas alternativas de invenções terapêuticas na psicologia, destacando o uso de filmes na psicoterapia como uma forma de intervenções em pacientes. Essa terapia tem sido muito usada, mesmo que inconscientemente, principalmente nesse distanciamento social causado pela Covid-19, onde a procura por streamings cresceu 63%. E agora você deve estar pensando, nossa, que novidade! Mas não, a cinematerapia foi criada em meados de 1950, ou seja, nada de novidade. Tá bom, mas quais são os benefícios dessa cinematerapia? Bom, para começar, a cinematerapia ajuda o paciente a se conhecer melhor. Ele pode se identificar com o personagem e refletir suas ações, percebendo muitas características suas antes não percebidas. Outro benefício é que essa terapia aumenta a empatia, uma vez que o paciente vê a situação de cada personagem, o que faz ele refletir sobre o que as pessoas estão passando e como ela deve se comportar diante disso. Além disso, pode ajudar ao paciente a entender o que ele está passando ou na descoberta de algum distúrbio. Isso pode ajudar também ao terapeuta a identificar o problema do paciente. Porque sim, essa terapia é também usada pelos terapeutas em sessões, podendo assim ajudar alguma pessoa a superar um trauma, por exemplo. Gary Solomon, um dos primeiros psicólogos a abordar o uso de filme nas terapias, disse que a primeira coisa a se fazer é selecionar aqueles filmes que refletem o problema do paciente, para que assim eles possam trabalhar com essa situação, fazendo o paciente se entender melhor. A sétima arte pode ajudar também ao paciente a traçar uma meta, um objetivo, pode inspirá-lo. Além disso, pode causar uma nova perspectiva sobre certos problemas, polêmicas, situações, sentimentos alheios e despertar uma visão que antes não o tinha. Tudo isso através de diálogos e situações proporcionadas pelos atores. Não é demais? Sendo assim, Waltz explica que usar o cinema como um assistência mental permite ao psicológico se apoiar em imagens, músicas, cores, personagens e espaços apresentados nos filmes ou na série, trazendo assim diversos benefícios. Ou seja, o cinema é tudo de bom, né, gente? Quer dizer, não é bem assim. Obviamente é preciso tomar cuidado, pois como todas as coisas no mundo, há seu lado ruim. Primeiramente, não é todo filme que causa um bem-estar, dependendo da situação. Então é importante saber que filme escolher. Outro aspecto ruim é que não se pode apoiar apenas em filmes e séries para resolver seus problemas, pois isso pode, ao invés de ajudar na higiene mental, degradar ainda mais seu psicológico, não trazendo um tratamento adequado, apenas acumulando como uma bola de neve infinita.
Caso isso aconteça, pode trazer consequências inimagináveis. Então, caso seja em um nível mais avançado, é preciso de um tratamento com um profissional, algo que se adeque ao distúrbio. Assim, a cinematerapia pode se encaixar com as sessões da psicóloga, segundo suas recomendações. Assim, podemos notar que, se usada corretamente, a cinematerapia é incrível, além de uma forma de apoio ao psicológico, diferenciado e acessível pela maior parte da sociedade. Então, a psicologia e a cinematografia podem trabalhar juntas para um bem coletivo de uma forma divertida e terapêutica. Oi gente, meu nome é João Pedro e hoje eu vou falar sobre a importância de retratar a saúde mental nas animações. Beleza, como vimos anteriormente, retratar a saúde mental e os transtornos psicológicos nas mais diversas áreas do entretenimento ajuda a conscientizar, alertar e normalizar os mesmos. Só que em relação às outras áreas do entretenimento, a animação possui um pouco mais de relevância e importância nesse papel. Basicamente, os transtornos psicológicos são pouquíssimos trabalhados no entretenimento em geral, eles são um tabu. Só que quando se diz no entretenimento infantil, eles são praticamente inexistentes. Então é por isso que é muito importante que as animações trabalhem mais com esse assunto, porque aproximadamente 80% dos seus consumidores têm de 0 a 12 anos, ou seja, seu público é majoritariamente infantil. E além do mais, o entretenimento mais consumido por crianças são as animações. Então por isso é muito importante que as animações trabalhem com os transtornos mentais em suas tramas, com o intuito de conscientizar essa faixa etária que muitas vezes nem sabe o que é saúde mental. E essa importância é potencializada, uma vez que 20% de todas as crianças e adolescentes do mundo possuem algum tipo de transtorno psicológico. E também 50% desses transtornos são formados na infância. Então, se as animações desenvolvessem a saúde mental e os transtornos psicológicos nas suas histórias, ocorreria a diminuição na incidência dessas doenças, o aumento na procura de tratamentos e assim minimizando os prejuízos dessas doenças. E agora eu vou falar sobre uma animação que trata sobre esse assunto, e ela se chama Steven Universe e seu epílogo Steven Universe Future. O desenho animado conta a história de um menino chamado Steven, que é meio humano e meio alien, e para ele nascer, a sua mãe teve que deixar de existir, e assim ele ficou na guarda de seu pai e das 3 melhores amigas de sua mãe. E em decorrência disso, eles vão passar por diversas aventuras e conflitos. E através do desenvolvimento dos seus personagens, a história vai trabalhar sobre diversos transtornos psicológicos, como por exemplo, toque, depressão, transtorno pós-traumático, ansiedade e até mesmo psicopatia. Isso tudo de uma maneira sutil e adequada para as crianças. Indo agora para a situação gamer, vemos que ela possui um histórico bem complicado, sempre relacionado ao aumento de crimes violentos entre jovens e até sendo incorporado na classificação internacional de doenças, como um transtorno, o Gaming Disorder, ou transtorno de videogames, em 2018 pela OMS. Mas hoje não falaremos disso, pois discutiremos como poderia ajudar a conscientizar, quebrar tabus e auxiliar aqueles que possuem alguma doença mental. Então vamos! Cerca de 25% dos jogos lançados atualmente abordam doenças mentais de alguma maneira, principalmente com personagens que as têm. Contudo, muitas vezes, as doenças acabam definindo-as e ainda são exploradas de forma incompleta, com a contemplação de alguns de seus aspectos apenas. É preciso lembrar que as doenças mentais, tais como a depressão, possuem diversos sintomas, e não apenas a baixa autoestima ou alucinações no caso da esquizofrenia. Além disso, elas afetam cada pessoa de forma distinta, e representá-las apenas por algumas de suas características as tornam estereotipadas e fortalecem o consenso comum. Ademais, sempre se deve pensar na integridade mental dos jogadores antes de criar um jogo com tais temáticas. Por isso, não é preciso fazer com que experienciem uma crise de ansiedade para entenderem a doença. Portanto, colocar avisos sobre que tipo de conteúdo será tratado em alguma missão ou quest RPG, por exemplo, ajudam, pois permitem que jogadores vulneráveis não sejam prejudicados. Com isso,
O que deve ser feito ao produzir um jogo que contará com conteúdo sobre saúde mental é conversar antes com um especialista da área, ou com indivíduos que já possuíram algum tipo de condição, doença ou transtorno. Também se deve focar na personagem e suas dificuldades, ao invés da doença em si, dando a profundidade, alguém multifacetado e completo, o qual a doença mental simplesmente faz parte de sua vida. Por fim, um vilão não precisa ter uma condição mental, talvez apenas tenha percepções diferentes, decorrentes de experiências pessoais, que o fazem agir diferentemente da maioria das pessoas. Alguns jogos que abordam o assunto de forma coesa, profunda e realista são Hellblade: Senua's Sacrifice, produzido com o auxílio de pessoas que já possuíram as condições tratadas do jogo, junto de uma equipe de profissionais da área, permitindo uma experiência real e completa, Celeste, uma plataforma que trabalha com questões sobre ansiedade, e Life is Strange, tendo o luto, a depressão, os traumas e o suicídio como temáticas principais da obra. Tudo isso num contexto extremamente cotidiano e rotineiro, a vida estudantil. Por fim, precisamos falar do poder de cura dos jogos. Imagine um momento em que o desespero te domina. Você se sente incapaz, perdido, com medo do amanhã. E eis que você liga um jogo. Você se imerge em um mundo divertido e vasto, um outro mundo, em uma outra vida. Talvez se sinta até que tem controle de si mesmo, quando antes achava que não possuía nenhum. E quando você o desliga, se sente um pouquinho melhor. Percebe que ainda há coisas que podem te alegrar e são válidas do seu esforço. Esse tipo de sentimento é importantíssimo. E é o que nos permite nos mantermos. E ver que alguns de nós decidem buscar a solução em games ao invés de fazer algo mais destrutivo é igualmente importante. Atualmente, são poucas as pesquisas sendo feitas em relação aos benefícios dos jogos, e a maioria foca nos atributos físicos, com tratamentos de reabilitação que usufruem do Wii Motion e de máquinas DDR para tratar a obesidade. O que sim, é muito bom e devemos dar um incentivo maior, mas para a maioria dos jogadores o que de fato importa é como nos beneficiam diariamente mentalmente. Porém, vemos que isso tem mudado, com trabalhos recentes de Oxford descomprovando a relação entre violência e videogames, e que jogadores de Plants vs Zombies Battle the Neighborville e Animal Crossing New Horizons demonstraram serem mais felizes e possuírem mais autoestima em comparação com os não jogadores. Estudo esse produzido em meio ao estresse da pandemia e isolamento físico. A indústria de gaming ainda tem muito que evoluir, mas apenas a possibilidade de interagir com outros e expressar a partir dos jogos, tanto em comunidades, wikis, independentemente do que for, já ajudam na melhora de muitos com dificuldades e problemas mentais, e até mesmo aqueles que não possuem. A interatividade é o ponto-chave dos games, e é esse aspecto que os fazem diferentes das demais mídias, pois, além de integrar todas as outras áreas do entretenimento, possibilita o contato com diversas pessoas, mesmo na situação caótica que enfrentamos hoje. Espero que tenham gostado da nossa apresentação sobre saúde mental na indústria cultural e do entretenimento, e tenham percebido suas influências e potenciais, que, na realidade atual, são uma das maiores indústrias do mundo. Essa foi uma produção dos alunos Amanda Rocha de Almeida, Bianca Luiza Souza dos Santos, Gabriel Segato Martins, João Pedro Botarelli Barbosa, Laís Moreira Miranda e Vinícius Masakazu Kamura, do primeiro ano do ensino médio da unidade CSC 406, com orientação de Márcio Nascimento de Carvalho. Muito obrigado por assistirem até aqui, e para aqueles que querem explorar os conteúdos mais a fundo, deixaremos nosso trabalho de pesquisa e referências aqui embaixo, nas descrições. Cuidem-se e tchau!